Nós somos constantemente curados pelo Senhor e Ele nos cura para colocar-nos em serviço. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lembrar você que está chegando a primeira vez, seja bem-vindo a este canal, se inscreva, participe conosco, compartilhe para que mais pessoas possam ter a oportunidade do encontro com a Palavra de Deus. Lembro, se vocês querem partilhar através de aplicativos como o Telegram, o WhatsApp, que tem link na descrição para você participar dos nossos grupos e aí ficar mais fácil ainda para partilhar justamente com aquele grupo de família, aqueles amigos que você gostaria tanto que eles pudessem fazer esta experiência. Bom, eu quero pegar com vocês a palavra que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 39. Diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou na sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reunia em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Olha só que interessante. Jesus então vai até a casa justamente de Pedro e cura a sua sogra que estava sofrendo de um mal. Ele pega ela pelas mãos e levanta. E quando ela é curada, é tocada, ela se põe a serviço. Isso é muito importante, porque uma das coisas é que Deus nos cura para que nós possamos fazer da nossa vida um caminho justamente de serviço aos outros, porque de que vale a nossa vida se nós não servimos? Como diz a expressão, se não servo, não sirvo para nada. Ou seja, eu preciso servir. E aí não digo somente o trabalho braçal, não somente a força, porque às vezes a capacidade física pode estar esgotada, mas você pode servir na oração, na intercessão, na ajuda pelo outro, no encontro com o outro, de tantas formas. Mas lógico, se você tem a capacidade física, vá ao encontro das pessoas, não deixe para depois, vai se encontrar. Mas será que no fundo eu tenho percebido sendo curado pelo Senhor? De uma cura espiritual, quando Jesus me toca e faz eu perceber os meus pecados e sou curado da enfermidade que me tira da eternidade, que é o pecado. Quando sou curado justamente por uma questão física, eu tenho me colocado a serviço. Lembro daquele testemunho da pessoa que chegou na nossa comunidade, lá na nossa casa de formação no Botuquara, em Taipas, São Paulo, chegou ali carregada pelas pessoas, estava um pouco surpreendida, tinha eu e mais uma outra missionária que estávamos lá para rezar, e aí levaram ela carregada para dentro da capela. E ali fechamos as portas e começamos a orar por ela, orar. E aí Deus colocava a palavra Pai. Quando falamos para ela: você tem alguma dificuldade com o teu pai? E ela disse: não, eu não aguento mais ele, não suporto aquela pessoa. E começou a falar palavras duras contra o pai. Perguntamos: mas o seu pai está vivo? Porque era uma pessoa que já tinha uma certa idade, uma pessoa que já não estava, ela não estava andando, tinha o corpo coberto de vitiligo e estava perdendo
a palavra, não conseguia falar. Ela até nos surpreendeu porque falou da dor, falou um pouco com a forma mais clara, mas estava presa àquela dor. Então veio uma ciência de que deveríamos fazer o processo de perdão com o pai, porque o pai tinha agredido ela fisicamente, havia muitas lutas, muitas coisas que ficaram no passado, e nós dizemos: olha, para Deus não existe passado, presente ou futuro, mas tudo está diante do Senhor, e o Senhor agora quer também trazer esta presença do teu pai, quer aonde ele esteja, e o Senhor quer te convidar a perdoar o teu pai. E aí fizemos uma oração de cura em relação ao pai, e ela foi com muitas lágrimas, muitas dificuldades, perdoando o pai. E ela que não andava, de repente conseguimos erguer ela ficava de pé, ameaçamos um pouquinho, balançar ela, como que dançar nesta presença do Senhor que estava na capela, pela Eucaristia. Ela começou a arrastar, dando os primeiros passinhos, havia acontecido uma graça. Então abrimos a capela, as pessoas ficaram agraciadas porque ela começou a voltar a falar e também a ficar de pé. Daqui a pouco pedimos para eles irem lá, né, para o refeitório, que nós íamos almoçar, e daqui a pouco nós voltamos para a capela e começa a gritaria lá fora, porque o que tinha acontecido? Ela estava com os seus sapatos nas mãos, correndo e louvando a Deus, porque tinha sido totalmente curada, e ela que não chegou lá sem andar, começou a correr ali na lateral, e aí foi bonito que quando ela foi almoçar conosco, ela não queria sentar mais à mesa, mas ela queria servir a todo mundo, porque aquele amor com que Deus tinha curado ela, pela liberdade que ela sentia, porque ela tinha sido liberta daquela ação do mal, então ela queria expressar este amor, e tudo que ela fazia, ela queria servir. Porque é isso, começa a servir. Por isso, à medida que nós também nos pomos a serviço, muitas vezes Deus vai nos curando enquanto nós servimos. Porém, o que faz o mal? Ele não permite que você seja curado, porque faz você paralisar na dor, como esta mulher estava paralisada na ação do que aquilo que o pai dela tinha feito. Ele te faz parar, e lembra, quem não assistiu a homilia de ontem, pega a homilia de ontem, vocês vão entender o que eu estou falando, dessa paralisia, desta ação do mal. E aí, o que acontece? Ele faz isso, ou ele faz o seguinte: você vai se retirando do serviço. Eu não vou fazer isso porque o fulano está me explorando, porque aquele outro não percebe o quanto eu tenho feito, e vai te fazendo sair do serviço. Deus não. Deus, ele te cura, te restaura e te põe a serviço, porque um coração grato quer nada mais, nada menos do que servir, porque eu recebi tanto de Deus e eu quero dar. Mas quando você não percebe que está recebendo graça da cura, da libertação por Deus, que Deus está te tocando com o seu amor, você muitas vezes começa a mendigar o teu serviço. Por isso, perceba o que o mal está fazendo contigo. Se põe a serviço, mesmo quando aquelas pessoas estão te caluniando, mesmo quando você está sendo incompreendido, e saiba, porque é pelo serviço que se manifesta o amor, e é este amor que nos cura. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.